Olá! A melhor hora depois do almoço, né? Mas o que vem por aí não vai deixar ninguém amolecer. Uma palestra melhor que a outra. E tem surpresa, viu? Vindo por aí, já já. Surpresa. Essa para quem é inimigo do fim. Nesse auditório agora, eu vou pedir que o Giovanni Baroni venha para cá, porque ele vai mediar a super palestra Raízes Vivas, Diversidade, Sustentabilidade e o Poder dos Povos Indígenas. O Giovanni Baroni é ator, arte educador e analista de inovação educacional aqui da Casa Firjan. Ele vai ficar ao lado de nada menos que o nosso convidado, Daniel Munduruku. Por favor. Escritor, professor, ator, ativista indígena brasileiro, originário do povo Munduruku. Autor de 62 livros. Suas obras literárias são, sobretudo, dirigidas ao público infantil e juvenil, tendo como tema principal a diversidade cultural indígena. Bem, o Daniel é um defensor ativo dos direitos dos povos indígenas desde os anos 1990 e tem trabalhado para promover a literatura indígena e também a conscientização sobre a importância dessas culturas, das culturas indígenas aqui no nosso país. Em 2023, ele interpretou o pajé Jurucê na novela Terra e Paixão da Rede Globo. É uma estrela aqui com a gente. Vamos começar. Boa tarde, gente. Primeiramente, agradecer ao Daniel. Obrigado novamente por ter aceito esse convite. Meu nome é Giovanni Baroni, como ela disse. Só fazer minha autodescrição, que é importante. Uso óculos preto, arredondado, uso barba, sou homem branco. Estou vestido com uma camisa verde, um colete também verde, e uma calça creme, e um tênis também creme. E é um prazer ter vocês aqui conosco. A dinâmica vai ser o seguinte: o Daniel vai conversar com a gente, vai expor para a gente os seus ensinamentos, e depois a gente vai ter uma conversa aqui, onde vocês também vão participar com perguntas. Então, já vai pensando aí qual pergunta fazer, tá certo? Bem, Daniel, prazer imenso. E, por favor, se puder fazer também a autodescrição, agradeço. Muito boa tarde, pessoal. Bom, eu sou um homem indígena, bonito, diga-se, cabelos compridos, tenho olho puxado, maçã de rosto saliente, um corpo esbelto, mais ou menos. Estou trajando uma blusa preta, é um blazer isso? Um blazer preto com uma camiseta verde, uma camisa verde e uma calça azul e um sapato preto. Esse cara sou eu. Queria dizer da minha satisfação, alegria de estar aqui com vocês nessa tarde, trazendo um pouco dos saberes da tradição. Agradecer à Casa Firjan por esse convite, né? Por conhecer também esse lindo espaço que gera sempre na gente uma certa esperança, né, de que a coisa pode acontecer mesmo com toda a qualidade possível e imaginável, qualidade que nós, professores, merecemos. Não é verdade? Portanto, uma satisfação estar aqui com vocês. Eu queria começar, eu pedi para o Giovanni, inclusive, para a gente fazer um pouco essa dinâmica da minha fala, um pouquinho mais extensa, para não ser só uma pergunta e resposta, para eu discorrer um pouquinho um tema com vocês, e aí depois a gente vai para esse bate-bola aqui, né, entre nós. Queria dizer para vocês que eu estou me sentindo um peixe aqui no aquário. Quem dera ser um peixe. Bom, vou começar fazendo a saudação que a gente sempre faz lá no nosso povo, uma saudação de quem chega, que no povo Munduruku, meu povo ao qual eu pertenço, a gente tem o hábito de cumprimentar as pessoas quando a gente chega, porque desde criança a gente aprende que quem cumprimenta, quem tem que dar as boas-vindas, é quem está chegando, não quem nos recebe. Os nossos avós nos ensinam que quem
Quem chega é quem traz notícias, quem traz ideias, que traz histórias, que traz novidades, que traz fofocas, né? Então, é quem chega que faz a saudação para as pessoas que já estão ali, naquele lugar, naquela casa. E eu estou aqui visitando a aldeia de vocês, essa aldeia carioca, né? Então, me sinto bem fazendo a saudação que o nosso povo faz, que diz assim: Uicat soate umbrenhan, porangaretana gustari muriara, chipat chansoat terubico sumarcan. Entenderam nada, né? Bom, é uma saudação de quem chega. Diz os nossos avós que quem chega, quem vem a um encontro, tem que estar com o coração feliz, tem que estar com o coração alegre, para que o encontro ele aconteça de verdade. E vocês sabem que um encontro acontece de verdade quando a gente sai dele melhores do que quando chegamos. O bom encontro é aquele que a gente troca, aquele que a gente dá e recebe. O bom encontro é aquele que a gente afeta e aquele que a gente é afetado. Quando a gente abraça e é abraçado. Quando a gente, enfim, se torna pessoas melhores. Um bom encontro nos torna, ou deveria nos tornar, humanos melhores, né? Para que as nossas relações elas fossem num crescendo constante, permanente. E essa saudação tem exatamente a ver com isso, com o meu desejo de que esse encontro seja bom. Por isso eu disse assim para vocês: Uicat soate umbrenhan, porangaretana gustari muriara, chipat chansoate terubico sumarcan. Falei assim: boa tarde a todos os amigos e amigas aqui presentes. Espero que este encontro seja tão bom para vocês como vai ser para mim. Essa é a saudação de quem está chegando, que deseja que o encontro seja bom para as pessoas que estão naquele lugar, porque ele já veio para esse encontro de coração aberto, de coração feliz, né, para que o encontro realmente se estabeleça. Tá certo? Então, agora que vocês já sabem disso, digam boa tarde na língua munduruku. Deu ruim? Mas é fácil. Boa tarde a gente fala assim: Uicat. 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 Não é cats, não. Oh, é Uicat. Cat. É. Uicat. É um T mudo no final, né? Que a gente Uicat. suspende a voz assim. Uicat. Uicat. Não sei se vocês perguntaram, mas perceberam, mas no final da minha saudação eu fiz uma pergunta, né? Primeiro eu falei assim: Uicat soate umbrenhan, boa tarde a todos os amigos e amigas presentes. Porangaretana gustari muriara, que este encontro seja tão bom para vocês como vai ser para mim. Depois perguntei: chipat chansoate terubico sumarcan. Perguntei assim: está tudo bem com vocês? Aí, se estiver tudo bem, respondam: chipat. Shibat. Chipat. Shibat. Mais um T mudo no final, que é chipat. Shibat. A língua munduruku é uma língua dura, assim, né? Uma língua cheia de... essa palavrinha, chipat, quer dizer tudo bem, tá bom, tá legal, tá jóia, maravilhoso, sensacional, fantástico, porreta, beleza, mano, tá ligado? É uma palavrinha também muito usada no nosso cotidiano, que é o nosso jeito de cumprimentar as pessoas na informalidade. Uma coisa é o informal, eu chego, estou chegando e faço o cumprimento, e outra coisa é o informal do dia a dia. E só que com uma diferença que eu acho importante contar para vocês. O povo munduruku não tem o hábito de cumprimentar as pessoas através do toque físico, como acontece na cidade, que a gente chega, as pessoas vêm, cumprimentam a gente, né? Dá a mão, tem lugar que gosta de dar um beijo, tem lugar que gosta de dar 2 beijos, riu, né? Tem lugar que gosta de dar 3 beijos até. Né? Tem lugar que gosta de abraçar, agarrar, cheirar o sovaco. Tem um pouco de tudo, né? nesse mundo. Mas o povo munduruku não tem o hábito, não tem o costume de cumprimentar as pessoas através do toque físico. Tá? A gente acostumou depois com o tempo de fazer isso também. Mas na tradição mesmo, a gente não tem o costume. Porque desde criança, a gente aprende com os nossos avós que quando a gente quer cumprimentar alguém, cumprimentar de verdade, a gente tem que chegar perto da pessoa,
olhar nos olhos da pessoa, e olhando bem nos olhos da pessoa, a gente faz essa pergunta: Shipat, tudo bem? Aí a pessoa cumprimentada tem a obrigação de falar a verdade. Não pode mentir. Pode, né? Mas, na verdade, o ritual de fazer a pergunta é que é importante. Porque os nossos avós, e eu vou falar muitas vezes que os nossos avós vão nos ensinando, vão nos lembrando que os nossos olhos são a única parte do nosso corpo que não mente. E quando a gente pergunta para alguém se está tudo bem, e a gente quer saber de verdade, a gente tem que dar tempo para a pessoa. A gente tem que ter paciência. Se você perguntou e quer saber, é porque você, de fato, quer saber, e se você quer saber, você tem que ter tempo para ouvir o que a pessoa tem para te dizer. E aí, lá na aldeia, ainda hoje, acontece o que eu considero um milagre. Sabe qual? A gente senta e conversa. A gente senta e proseia, bate papo. A gente senta e fala, um olhando nos olhos do outro. Porque assim a gente vai encontrar a verdade do outro, ao mesmo tempo em que a gente oferece a nossa verdade para o outro. E fazendo isso, a gente vai criando uma confiança, né, em toda a comunidade, em todo mundo. É claro que alguém vai dizer assim, mas lá é uma comunidade pequena, dá para fazer isso. Porque sempre tem aqueles que buscam desculpas, né, para não fazerem as coisas. É um lugar pequeno, é uma aldeia. É verdade, nós somos uma aldeia pequena, comunidades pequenas, com poucas pessoas, ou com... Mesmo as que são grandes, são pequenas, né? Pensando em termos numéricos. Mas ainda assim a gente continua fazendo isso, reproduzindo esse costume, com todas as mudanças que a modernidade trouxe, mas a gente continua reproduzindo e fazendo esse tipo de costume, de hábito, porque faz parte da cultura do nosso povo, não é? Mas tem um outro motivo, e é essa a razão que eu comecei contando tudo isso para vocês, para fazer uma distinção, uma diferenciação entre, hoje em dia está se usando muito isso, né? Entre o nós contra eles. Não é? Fazer o porquê que as pessoas não conseguem compreender os povos indígenas. E isso tem a ver, pessoal, exatamente com a ideia do tempo. A dimensão, o jeito da compreensão do tempo faz total diferença entre quem nós somos e quem o outro é. Então, no nosso povo, a gente costuma ainda sentar e conversar e bater papo e conversar. Entre outras coisas, é porque o nosso tempo é diferente do tempo da cidade. A propósito, tem aqui um relógio passando aqui na minha frente, lembrando que vai chegar um momento em que eu tenho que terminar, que nós, né, temos que terminar essa conversa. Porque o tempo da cidade é exatamente isso, ele é um tempo linear. O tempo da cidade anda para frente. O tempo da cidade, ele é contado a partir de uma dimensão do passado, um tempo que já foi, o presente, que é um tempo inútil, e o tal futuro, o tempo que nós não temos. E esse tempo da cidade, a gente pode pensar no tempo do relógio. O tempo do relógio é uma metáfora, é o tempo da riqueza, é o tempo da produção, é o tempo do acúmulo, é o tempo do investimento, é o tempo da poupança, é o tempo de correr atrás do tempo, porque aqui se diz que tempo é, mas não é. O tempo é só tempo, mas a metáfora vai nos lembrando que tempo é dinheiro. E nós, por conta disso, estamos o tempo todo correndo atrás do tempo, para quem sabe um dia a gente ter tempo para viver o tempo que nós perdemos. E com isso, a gente fica
iludido. O tempo do Ocidente é um tempo que nós não temos, porque é o tempo da ilusão. Porque nos lembram que nós precisamos estar o tempo inteiro numa atenção concentrada para conseguirmos ser alguma coisa na vida. Não à toa, o Ocidente desenvolveu a sua pedagogia toda em torno de uma única pergunta, que é a concentração da pedagogia ocidental. A pergunta que nós fazemos para as nossas crianças e que nós, quando crianças, também ouvimos fazerem para nós. Que pergunta é essa? O que você vai ser quando crescer? Não sei se vocês já pensaram alguma vez nessa perguntinha tão simples, mas ela realmente centraliza, concentra toda a visão de ser humano, de humanidade, que a gente quer construir, que dizem para a gente construir. Essa pergunta diz, de antemão, que a criança não é nada. Porque a criança é um projeto, é um vir a ser, é um processo, é um investimento. Alguns pais até falam isso, né? Para os filhos. Eu investi tudo que eu tinha em você. E em cima dessa ideia de investir, de projeto, de processo, a gente vai dizendo para a criança que ela precisa ser alguém na vida. E o que é ser alguém na vida nessa sociedade que a gente vive? É ter riqueza. É ter sucesso. E o sucesso se mede pelo acúmulo de coisas que você foi adquirindo ao longo da vida. Ao tanto de riqueza que você acumula durante a sua vida. Se você chegou lá no finalzinho da caminhada, finalmente realizado, professores bem aposentados, não é, com uma poupança poderosa, aos 99 anos, felizes da vida, cheios da grana, com aqueles carrões na garagem, né, com aquela casa maravilhosa. Aí o professor chega ali, olha para trás, realizado, satisfeito da vida, com tudo que acumulou, olha para trás e diz, agora eu vou fazer tudo o que eu queria, o que eu podia ter feito. Aí ele olha para aquele montão de livro que comprou a vida inteira e não teve tempo para ler. O livro está tudo ainda encapado, né, no plástico. Agora eu vou fazer aquele cruzeiro dos sonhos. Vou fazer aquela viagem que eu sempre quis lá para Paris. Eu vou. Aí a gente começa a olhar e perceber que não dá mais, né? Porque a gente perdeu tempo. A gente perdeu tempo. E mesmo que a gente tenha toda a riqueza do mundo, a gente não vai ter mais ter tempo para viver aquilo que a gente achou que iria viver. Aí a gente olha para trás e diz, agora tenho tempo, vou brincar com os filhos. Ops, os filhos já passaram. Então vou brincar com os netos. Ops, os netos também já cresceram. E aí a gente começa a cair assim naquela depressãozinha, que é um sintoma desse sistema de tempo que nos engole, que nos moe, né? O tempo inteiro. E aí a gente começa a perceber que perdemos tempo. E por incrível que pareça, o nosso sistema faz isso o tempo inteiro. E as nossas crianças de hoje, elas também estão sendo jogadas para um tempo que elas não têm. A educação que a gente oferece, é a educação para o futuro. A palavra mais falada, mais pensada, mais praticada nessa sociedade é a palavra futuro. Um tempo, diga-se, que nós não temos, que nós não podemos viver, porque ele está sempre lá longe. E por conta disso, a gente foi construindo também modos de
de nos perceber no mundo, modos que nos permitam achar que nós podemos viver para sempre. E em cima disso a gente vai construindo também respostas. Porque uma das coisas, talvez uma das características mais angustiantes do ser humano, é que o ser humano é o único ser na natureza que quer viver para sempre. É o único ser na natureza que quer ser imortal. E não estou falando da academia, obviamente. É o único ser na natureza que acha que depois dessa tem uma vida para viver. Ele foi induzido a pensar dessa maneira e foi construindo toda uma trajetória em cima disso. E por conta disso vai construindo também respostas possíveis para essa sua grande angústia. Porque vocês sabem, todos os povos no mundo têm uma mesma angústia. Nós temos, todos os seres humanos, todos os animais humanos no mundo têm 4 perguntas básicas. Quem sou eu, de onde vim, o que eu estou fazendo nesse mundo e para onde é que eu vou depois desse? As perguntas são as mesmas, as respostas são diferentes. Mas as respostas são úteis para consolar a nossa própria fragilidade ou a nossa própria mortalidade. Obviamente que a gente precisa, o ser humano precisa, porque ele se distanciou da natureza, e na natureza as coisas são perfeitas, funcionam com perfeição. O ser humano, ao sair da natureza, ele se percebeu imperfeito. E aí ele precisou encontrar alternativas para poder chegar a essa perfeição. E aí ele foi percebendo que não bastava viver essa vida, era preciso viver uma outra, depois dessa. E vejam, e isso é importante, viu, senhores professores e professoras, educadores e educadoras, não existem culturas melhores que outras. Não existem culturas superiores às outras, porque todas elas têm a mesma angústia, têm respostas para as mesmas angústias. Nenhuma delas é verdadeira e nenhuma delas é falsa, porque elas são respostas para cada povo em especial. É por isso que existem as histórias. O que são as histórias? Histórias são buscas de sentido para a nossa existência. As histórias servem para não nos permitir esquecer que nós somos, na verdade, frágeis, mas elas, ao mesmo tempo, servem para nos impulsionar, para acreditar que podemos ter uma vida depois dessa. E, nesse sentido, não existem também, e aí entra talvez a mais angustiante das perguntas, que é exatamente para onde eu vou depois dessa. Vocês entendem por que tem tantas respostas? Porque tem tantas religiões, ou respostas espirituais, se preferirem, porque são muitas formas da gente olhar a nossa fragilidade humana, ou a nossa finitude humana. E todos os povos querem buscar uma resposta para a sua infinitude. Tá? Isso é humano. Porque a natureza, ninguém ouve uma onça ficar angustiada, né, por ser uma onça. Ninguém ouve um jacaré ficar nervoso por ser um jacaré, né? Porque ele já traz todas as respostas dentro de si. Já está completo. E, observando a natureza, ele sabe que ele é natureza. Ponto final. Bom, mas esse é o tempo ocidental. Vou ficar em pé um pouquinho, que eu estou cansado de ficar sentado. Esse é o tempo ocidental. O tempo ocidental é o tempo do relógio, é o tempo da produção, é o tempo da riqueza. Guardem isso. Qual que é o tempo indígena? O tempo indígena, o relógio do tempo indígena é o relógio da natureza. E a natureza, ela não anda para frente,
A natureza ela é cíclica, ela anda para trás. Ela anda para trás num movimento de impulso, de impulsionamento, diria as redes sociais hoje, né? De impulsionar para chegar e seguir adiante. Então ela faz assim como se fosse uma elipse, né? Essa figura assim, matemática, né? Que vai impulsionando ela para frente. A natureza ela é cíclica, ela é sistêmica. Vale lembrar, e uma coisa que eu esqueci de dizer a vocês, é que a educação ocidental é uma educação para o egoísmo. É uma educação para a solidão. É uma educação para disputa. Nós educamos nossas crianças para terem sucesso, porque entendemos que para ter sucesso elas precisam serem únicas no pódio. Porque o pódio da vida só cabe um. Mas todo mundo está disputando, então eu tenho que derrubar uns e outros para poder chegar lá. Embora a gente não se dê conta disso, nós estamos educando as nossas crianças para serem solitárias e acreditarem que elas têm mais méritos do que as outras pessoas. Voltando então para a natureza. A natureza, ao contrário, ela é sistêmica. Ou seja, ela é interdependente. Um ser é dependente do outro. Não há possibilidade, por exemplo, de ter uma árvore sozinha, viver sozinha, a menos que seja uma árvore de Natal, né? De plástico, colocada na sala de casa. Mas se ela for uma árvore plantada na natureza, ela é interdependente de todos os outros elementos para ela poder crescer. Ela vai precisar da terra, vai precisar da água, vai precisar do humus da minhoca. Olha que insignificante, né? Mas ela vai precisar do humus da minhoca, assim como vai precisar depois do passarinho para levar suas sementes para frente, vai precisar do macaco, vai precisar de todos os outros seres. Então vai ter uma troca permanente, porque ao mesmo tempo que ela recebe, depois ela oferece. Ela oferece comida, oferece proteção, oferece abrigo. Ela faz um processo de reciprocidade, palavra que está sendo muito usada hoje, e que o Brasil tem que ter mesmo reciprocidade lá com o outro. Mas é uma questão de reciprocidade na natureza. Eu dou e recebo numa constante troca. E aí a circularidade vai se fazendo, né? Os povos indígenas, que são seres da natureza, que se acreditam da natureza, eles desenvolveram uma pedagogia de pertencimento à natureza que não lhes permite saírem desse processo de pertencer e, com isso, se tornarem escravos de um tempo que eles não têm. Na grande parte dos povos indígenas só existem dois tempos, o tempo passado e o tempo presente. O passado é o tempo da memória. É o tempo para que não nos permite esquecer quem nós somos, de onde viemos e o que a gente faz nesse mundo. E o presente, que é o tempo de viver tudo isso, de viver a memória. Nas línguas indígenas, em quase nenhuma delas, existe a palavra futuro. E sabem por que não existe a palavra futuro? Porque o futuro, vocês sabem, é uma ficção. O futuro não foi experimentado. E as línguas indígenas são línguas muito pragmáticas. As palavras são criadas a partir da necessidade ou da experimentação que uma pessoa tem sobre um acontecimento ou um ambiente ou algum lugar, alguma coisa que ele viu, uma experiência vivida. Ora, se ninguém experimentou o futuro, não há possibilidade de se criar uma palavra que revele ou manifeste o que seja essa experiência. Então, por conta disso, os povos indígenas são povos do presente. Nem são do passado, nem são do futuro.
são do presente. E isso é tão certo, como certo é, que toda a pedagogia dos povos indígenas é desenvolvida em cima da ideia do presente. Não à toa, nós não fazemos às nossas crianças a pergunta sagrada, que é: o que você vai ser quando crescer? E por que a gente não faz essa pergunta às nossas crianças? Porque a gente sabe de antemão que ela não será nada. Pelo simples fato de já serem tudo o que precisam ser. E o que uma criança precisa ser? Criança. Plenamente criança. Tão somente criança. Até porque essa experiência de ser criança, ela é única. Só acontece uma única vez. Se a gente não experimenta agora, não adianta quando a gente virar adulto a gente querer viver a nossa criança interior. Bobagem. A experiência de ser criança, a experiência da infância, ela vai acompanhar a gente a vida inteira. Se você viveu ou não viveu, ela vai acompanhar. Em algum momento ela vai cobrar isso. E eu costumo sempre fazer aqui também, gosto sempre de usar essa diferenciação, de pensar o tempo das estações do ano e o tempo da vida. As estações são 4. O tempo da vida também são 4. Se a gente for imaginar que cada estação do ano precisa ser plena em si mesmo, nós não podemos querer que o inverno seja quente, feito verão. A gente quer porque a gente é humano, a gente é bocó, né? Mas a natureza precisa que o inverno seja inverno. Porque isso vai fazer uma diferença grande quando trocar de estação e depois do inverno vem o... Pensei que não sabiam. A primavera. E o que a gente espera da primavera? Que seja a primavera. A gente não pode querer que ela seja o inverno que já ficou para trás ou o verão que vem para frente. Ela precisa ser primavera. O que a gente espera de uma criança? Que ela seja criança, porque daqui a pouquinho ela deixa de ser criança e passa a ser jovem. E o que a gente precisa esperar da juventude? Que seja plenamente jovem. Que não fique se angustiando para querer o que o adulto quer que ele seja, mas que ele possa experimentar no seu corpo as angústias de ser jovem, adolescente. Porque isso passa. E daqui a pouquinho esse adolescente vira adulto. Assim como a primavera vai virar verão. E esse verão, que é o adulto, precisa ser quente. Precisa ser adulto. Precisa ser forte. Precisa trazer dentro de si as experiências já vividas, porque cabe ao adulto, vejam só que interessante, cabe ao adulto educar o corpo da criança. É papel do adulto que já experimentou a infância, já experimentou a juventude, e está vivendo um novo papel social, que já experimentou isso, ele possa trazer para as crianças, para as novas gerações, a experiência vivida. Então, cabe aos pais educar o corpo dos filhos, e educar o corpo dos filhos significa oferecer os desafios para que as crianças sejam plenamente crianças. E ser criança é brincar, mas brincar é aprender. Aprender também pode ser brincar. Ser desafiado. Desafiado para poder criar o novo, para poder criar o diferente. Mas ser desafiado para também saber enfrentar os desafios. Os desafios de viver. Quem vive na floresta sabe
dos perigos que é de viver na floresta. Não precisa ter aquele romantismo, na floresta, vida mansa, vida boa, né? Como algumas pessoas acham. Não, lá é briga o dia inteiro, né? Para a sobrevivência. E as pessoas precisam estar preparadas para isso. E o corpo das crianças são preparadas para isso. E isso passa pelo sofrimento, passa pela dor. Esses testes, ou esses ritos que a gente costuma dizer, esses ritos, eles servem justamente para preparar o corpo da criança, depois o corpo do jovem, para experimentar a vida adulta. Esse adulto que depois vai ter seus filhos e vai precisar passar para os seus filhos. Olha aí a circularidade acontecendo de novo. Não é? Porque se der tudo certo, esse adulto, daqui a pouquinho ele vai para a última estação da vida. Ele vira outono. Ele vira velho. Esse velho, que nas sociedades indígenas é tão importante, tão valorizado, ele é valorizado exatamente porque ele traz consigo a vivência de todas as outras estações anteriores. E, portanto, traz consigo a memória. E é esse avô que vai unir o presente ao passado, fazendo com que o ciclo se complete. O ciclo se completou para ele ali, mas o papel dele é justamente fazer com que as crianças, as novas gerações, não se percam no meio do caminho. Dizemos nós que se cabe aos pais educar o corpo das crianças, cabe aos avós educar a alma, educar o espírito das crianças. E como é que um avô e uma avó fazem isso? Eles contam histórias. Entendem por que contar história é um ato de resistência? Contar história é um ato de sobrevivência? Contar histórias é um ato de ligação entre o presente, o momento que eu estou, com toda a trajetória de um povo. E isso vai fazendo a pedagogia do pertencimento acontecer e seguir adiante. Porque isso não nos permite ficar presos ao passado, mas nos permite viver com plenitude o presente, o agora, o hoje, mas ao mesmo tempo em que nós continuamos caminhando o caminho do tempo. Meu avô, que era um sábio, né, ele sempre dizia para a gente assim: se o momento atual, se o agora não fosse bom, não se chamaria presente. E ele dizia isso assim com a simplicidade dos sábios, né? Para nos lembrar que existem dois tempos, existem dois sentidos para o tempo presente. O primeiro sentido é do tempo, né, do presente tempo. Esse tempo que nós estamos vivendo aqui hoje, agora, que a gente nunca mais vai esquecer dessa conversa aqui, porque vocês vão lembrar que o único tempo que nós temos é esse. Daqui a pouquinho vai virar um outro tempo, né, que vai entrar na nossa memória esse momento aqui. E ele vai fazer sentido toda vez que a gente recontar essa conversa. Mas ele dizia que existe o tempo, o presente como tempo, esse tempo que nós temos, mas o presente também como dádiva. O presente que a gente recebe de presente, como dádiva. E porque é uma dádiva, nós temos que também ter duas atitudes. A primeira, a de agradecer. A primeira atitude é de gratidão. Os povos indígenas, entendendo isso, se a gente agradece, o universo fica tão feliz que ele manda outras dádivas. Se a gente tem que agradecer, então vamos agradecer. Vamos cantar, vamos dançar, vamos pintar nossos corpos, vamos falar na língua dos ancestrais. Aí os cabeçudinhos da cidade
Disse, esses índios, coitados, não tem nada para fazer. Passa o dia inteiro só batendo o pé no chão, né? Só pintando o corpo, bando de preguiçoso. Né? Porque eles estão ligados no tempo da produção, tempo da riqueza. Eles não estão vivendo, não estão celebrando o tempo que está ali. Se o momento atual não fosse bom, não se chamaria presente, dizia o avô. E ele nos lembrava a necessidade de celebrar, de comemorar, de festejar, de agradecer. E a segunda atitude, obviamente, era de viver, de usar imediatamente. Porque se você ganhou um presente, você não pode deixar para usar amanhã. Você ganhou um presente. Use hoje. Então, esse dia, hoje, 12 de julho de 2025, só vai acontecer uma única vez na nossa trajetória. Esse é o nosso presente. Usar esse presente como um presente é poder interferir no mundo que a gente vive. A única possibilidade da gente interferir no mundo é hoje, é agora, nesse instante. Chique isso, né? Mas comprometedor. E é exatamente isso que eu queria dizer para vocês. Só o presente nos compromete. O futuro... o futuro. A gente fica viajando nele, né? A gente fica matutando o que vai acontecer amanhã. E aí a gente não vive o tempo hoje. O tempo hoje da floresta não é só porque a gente é maravilhoso, o povo indígena é maravilhoso. É por isso também, claro. Mas é sobretudo porque a floresta é perigosa. A floresta é desafiadora. E uma das coisas que a gente aprende na floresta é fazer silêncio. Porque, e não é, mais uma vez, não é porque a gente é poético. Não, poetas, não. Também por isso. Mas é sobretudo por uma questão de sobrevivência. Quem não faz silêncio, quem não sabe fazer silêncio na floresta, não sobrevive. Porque quem faz barulho não consegue ver quando o perigo se aproxima. E a gente está andando meio distraído, não consegue perceber quando a onça vem e dá um susto assim, né? Acordaram, não foi? E os avós sempre nos lembram que existem esses dois silêncios também, né? O silêncio da boca, que é o silêncio que a gente fecha a matraca, e o silêncio do pensamento. Esse é o silêncio mais difícil da gente fazer. Porque esse silêncio do pensamento nos obriga a ficar aqui e agora. É o silêncio que nos obriga a estar aqui, nesse momento, atento a tudo o que acontece. Porque quando a gente silencia na boca, a tendência é o pensamento fazer o caminho, né? O caminho do futuro. E a gente acaba se distraindo e a gente é consumido pela onça. Então vejam que essas sabedorias, esses conhecimentos, eles fazem parte de toda uma estratégia que os povos indígenas foram desenvolvendo ao longo de milhares de anos e que foi permitindo que eles, sem se afastarem tanto da natureza, porque também se afastam vez ou outra, não é? Mas conseguiram construir uma epistemologia, vou usar uma palavra chique para dizer que eu sei, uma epistemologia, né, uma episteme, um conhecimento, um cabedal de conhecimento que os garante sobreviver, mesmo em tempos difíceis, mesmo em lugares difíceis. Porque todas as respostas que esses povos precisam estão na natureza.
Eu estou falando desses povos, mas estou falando desses povos também. Está na natureza. A natureza, ela é a grande mãe que oferece, como uma árvore, né? Que oferece tudo, mas ela quer também um retorno. Porque tudo é troca. Tudo é reciprocidade, né? Eu dou e recebo. E de modo que, ao ganhar da minha mãe terra tudo o que eu preciso, eu tenho que oferecer tudo o que ela precisa. Que ela precisa viver para garantir a minha vida. E eu vivendo, posso garantir a vida dela. Não é difícil a gente entender isso, sabe? Mesmo com a cabeça quadradinha que a gente tem, não é difícil a gente entender isso. É difícil praticar. Porque o mundo ocidental, o mundo linear, o mundo do conhecimento que aprisiona a gente, ele é um mundo que fica nos cobrando resultados o tempo inteiro. E a gente, claro, cai nessa conversa porque é a conversa da sociedade inteira, o tempo inteiro. E aí talvez vocês entendam o porquê que os povos indígenas, eles continuam vivos e resistindo. Vivos e resistindo, renovando a sua maneira de interagir com a sociedade, aprendendo as coisas da sociedade ocidental para poder fazer valer a sua memória ancestral. E isso tudo, como a sociedade, eu vou concluir já, Giovanni, para você trabalhar também. Estamos falando de preguiçoso. E é muito comum na sociedade ocidental a gente ter uma visão distorcida, deturpada sobre quem são os povos indígenas. Porque como a gente nunca ouviu os indígenas falando sobre si mesmos, sobre a sua cosmovisão de mundo, a gente acabou aceitando a narrativa oficial que foi nos sendo proposta nos livros de história. Livros de histórias esses quase sempre escritos também pelo colonizador. E o colonizador foi contando a história que ele queria contar. E essa história passou a ser verdadeira. E essa verdade foi sendo distribuída nas escolas. E nós, professores educados dentro dessa mentalidade, não conseguíamos sair disso por quê? Porque o nosso pensamento é colonizado. A nossa mente é colonizada. O nosso corpo é colonizado. A nossa alma é colonizada. E essa colonização que rege toda a nossa existência nos colocou dentro dessas caixinhas de pensamento, dentro dessas caixinhas de conhecimento, dentro dessas caixinhas acadêmicas que foram desenvolvendo metodologias, pedagogias, para dizer como a gente tem que educar as nossas crianças e que nós temos que educar as nossas crianças para o futuro. Sem poder questionar isso, porque a gente não sabia que tinha outras possibilidades, a gente acabou aceitando que esse tipo de pedagogia ela invadisse o nosso modus operandi, né? Nosso modo de fazer as coisas, e a gente vai reproduzindo, às vezes, sem pensar. Porque está dito, essa é a verdade. Então, nós temos que fazer isso. E eu estou falando aqui para vocês, pessoal, não apenas como educadores, estou falando como gente. Eu não estou falando com o professor que está aqui pensando agora, eu vou colocar na sala de aula, agora eu vou fazer, né, esse conteúdo, eu vou usar lá na sala de aula agora. Não, eu estou falando para vocês individualmente. Porque a pergunta que não quer calar é: qual é o índio que mora dentro de vocês? É o índio da colonização? É o índio do agronegócio? É o índio da literatura? Ou é o indígena dos tempos atuais? E se a gente for levar em consideração
essas pontuações que eu fiz, pensem mesmo o quanto dentro de nós mora um tal índio romantizado. Aquele índio da história, aquele índio que a gente lá na sala de aula pintava com 2 tracinhos aqui no rosto, aquele índio que a gente fazia um cocá de garrafa PET para colocar na cabeça dele, né? Ou então fazia de pena de galinha colorida, que é para ficar chique, e saía gritando 1, 2, 3 índiozinhos que iam no pequeno bote, né? Ou cantando como a Xuxa, índio fazer barulho. Esse índio que foi colocado para nós, foi apresentado para a gente como o índio atrasado. O índio que antigamente existia, que não existe mais. Esse índio romântico, né? Que é o índio que vive lá no meio da floresta, passa o dia inteiro no bem-bom, passa o dia inteiro balançando na rede, só coçando o pé, como se vivesse assim num eterno domingo, né? Quando eu falo disso, eu sempre lembro da Rita Lee cantando: se Deus quiser, um dia eu quero ser índio. Andar todo pintado de verde no meio da mata, num eterno domingo, feito bicho preguiça, e tomar banho de sol, banho de sol. Era o que se dizia naquela ocasião, né? Anos 80. Se diz até hoje ainda. Mas era muito forte esse tipo, né, de preconceito, de estereótipos, mais do que um preconceito, um estereótipo que se colocava sobre o índio. E esse índio morava dentro da gente. Era esse índio, inclusive, é o índio do dia 19 de abril. Ainda, né? Há algum tempo atrás, que era o dia, né? O famoso dia do índio, 19 de abril. Aí depois tem o índio do agronegócio, né? Que é aquele que diz assim: ah, índio é selvagem, índio é preguiçoso, índio atrapalha o progresso e o desenvolvimento, né? Índio tem muita terra e não sabe o que fazer com ela. Ah, índio bom é índio morto. E a gente, é isso mesmo. E por que a gente diz isso? A gente aceita isso porque o índio não é pop. O agro é pop. E o pop não poupa ninguém, né? E a gente não leva em consideração que nós estamos sendo seduzidos pelo discurso do colonizador, que está dizendo: ó, muita terra para índio, vamos acabar com essas terras, vamos incorporar o nosso latifúndio e está tudo certo. O Brasil depende disso, precisa disso. Esse é o discurso do agronegócio. Inclusive, vocês sabem. Mas tem hoje uma outra possibilidade da gente pensar. Esse índio de antigamente, que se transformou nos tempos atuais no indígena. Não é mais índio, é indígena. Mas mudou alguma coisa por conta da palavra? Muda tudo, porque vocês sabem, palavra tem poder, já diz o pastor na igreja, né? A palavra tem poder. A palavra transforma. Assim como ela eleva, ela diminui, ela arrasa, detona. Você pega a palavra índio, é uma palavra negativa, é uma palavra exclusiva, de exclusão, né? Mas se você pega a palavra indígena, é uma palavra que agrega, é uma palavra de afirmação. Porque indígena tem a ver com originário. Já ouviram também essa palavrinha que está muito usada, né? Tem gente que usa indígena e originário na mesma frase, sem lembrar que originário é o significado da palavra indígena. A propósito, qual é o contrário de indígena? O antônimo. Perderam essa aula, não foi? Qual é o contrário de indígena? Essa é fácil. Oi? Invasor. Mas não é.
O significado é esse, mas não é. Eu quero a palavra em si. Um por vez, por favor. Não, eu não vou fazer isso, prometo. O contrário de indígena, pessoal, é alienígena. Ó. Eu não ouvi, ó. Ó. Pois é. O contrário de indígena é alienígena. Nós estamos acostumados com a palavra alienígena por causa da ficção científica, né? Mas o significado é o mesmo. O que é o alienígena? É quem vem de fora. É o estrangeiro, se preferir. O estrangeiro, o invasor, se preferir. O alienígena é aquele que vem para explorar. E nos filmes de ficção científica, quase sempre é exatamente isso que eles vêm fazer, né? Eles vêm detonar com a Terra, que eles precisam dela. O indígena é o que está dentro. O alienígena é o que vem de fora. É o que está aqui ou o estrangeiro, aquele que vem de fora. Por que eu estou dizendo isso didaticamente para vocês? Para a gente saber o porquê que a palavra é tão importante, é tão significativa a gente falar de povos indígenas, de gente indígena, de pessoa indígena e não de índio, de uma maneira genérica e muito estereotipada que a gente sempre usou. Agora, é claro, o indígena também vem acompanhado de uma outra pergunta. Tá bom, é indígena, mas da onde? Você é originário, mas da onde? Eu estou com meu amigo Anapuaca Tupinambá, que está ali, ó, aquele moço que está ali do lado. Ele é um xereta, ele sempre vem quando eu estou aqui no Rio. Ele sempre já ouviu umas 20 vezes essa conversa nossa. Mas ele vem de um outro povo, povo Tupinambá. Ele não é Munduruku, também não dá para ser bonito assim, né? É difícil. Não tem nada a ver com o povo Munduruku. Ele tem a história dele, as tradições dele, a cultura dele e tal. E no Brasil, vocês sabem, são 305 povos diferentes. Que nós colocamos tudo, antigamente colocávamos tudo dentro da palavra índio. E essa palavra não dizia nada, pelo contrário, ela só diminuía, ela só negava. Mas quando a gente fala de 305 povos, nós estamos falando de povos indígenas, de povos originários que estão nesse país desde sempre, né? Antes do país ser país, já estavam aqui, e que falam ainda 274 línguas. Então, chamar alguém pelo termo índio é desprezar a diversidade. E mais do que isso, é cumprir o papel que o colonizador quer que a gente faça, que é manter essas populações afastadas, para eles poderem usurparem tudo o que essas populações têm de mais nobre em si, que é justamente o seu amor, o seu apego, o seu pertencimento à terra, à natureza. Destruir esses povos, destruir os seus corpos desses lugares, é destruir aquilo que o Brasil tem de melhor. Com toda a modéstia, ou sem nenhuma modéstia, eu diria que as populações indígenas ainda são, no Brasil, a grande fronteira, sabe, que consegue manter a identidade do Brasil um tanto intacta. Chipato? Pronto, falei. Hashtag pronto, falei. Gente, é tanto ensinamento que não dá nem vontade de falar, dá vontade de refletir, né? E mais que refletir, viver isso no corpo, né? Eu acho que o ensinamento que o mestre nos deu é esse. Agora a gente vai abrir para um momento de pergunta, mas antes eu vou fazer uma pergunta para ele e passo para vocês, combinado? Para a gente tentar também, né, trazer aqui alguns elementos. Mestre, em primeiro lugar, você falou de uma coisa sobre a infância, né?
E aí eu vou lembrar, como estamos educadores, o Paulo Freire, pouca gente conhece, ele tem uma frase sobre infância. Quem sabe que Paulo Freire tem uma frase sobre infância aqui? No livro Cartas à Cristina, Paulo Freire fala: dedico este livro ao menino que eu fui e ao menino que eu não pude ser. E aí tudo que você disse ao longo da sua explanação, né, do seu ensinamento aqui conosco, foi sobre essa questão de voltar a ser infância. Né? Será que esse é o caminho para a escola viver o tempo indígena? Como é que é isso na prática? Esse tempo indígena que Cacá Yorá, ano passado, falou que no nosso encontro, né? Que é aprender a ser, aprender a fazer, né? E aprender a sentir. O tempo do ser, o tempo do fazer, o tempo do sentir. Está tão deslocado da escola. Como é que a gente vive esse tempo cíclico no ambiente escolar? Você deu várias diretrizes aqui da pedagogia do pertencimento, mas às vezes a gente fica, né? Nós educadores nos pegamos na escola, mas como de fato viver esse tempo, se a gente está tão imerso nesse tempo ocidental? Eu acho que a gente precisa voltar a ouvir as crianças, sabe? A ouvir não no sentido de que elas digam palavras, porque as crianças, elas são tão natureza que não precisam dizer palavras. O corpo delas transmite isso, assim como a árvore transmite isso, a terra transmite isso, o rio transmite isso, sem dizer uma única palavra. Não é? Nós, adultos cabeçudos, é que nos enrijecemos exatamente porque a sociedade ela foi dizendo para a gente que nós precisamos crescer, precisamos ser adultos. E ser adulto nessa sociedade significa exatamente isso, né? Você ser cabeçudo. Você não conseguir articular a sua prática como adulto, que é e não pode abrir mão disso, mas articular com a infância vivida. Quando a gente consegue articular isso, a gente consegue ouvir as crianças, de fato, não é? Ouvir no silêncio delas. E façam esse exercício em casa, quem tem criança, filhos ou netos, ou sobrinhos e tudo mais, de perceber como as crianças elas estão entaladas num silêncio que não é o silêncio desejado, é o silêncio imposto. Então, o exercício nosso, enquanto educadores, tem que ser o exercício da escuta o tempo inteiro, para a gente não perder a conexão com a infância vivida, que pode ter sido uma maravilha, ou pode ter sido uma tragédia, né? Só que essa infância está aqui dentro. E ela está dialogando com você adulto. Esse caminho, e eu nem estou pedindo para vocês fazerem terapia não, viu? Esse caminho de retorno, ele é necessário para que a gente consiga captar, né, o que as crianças de fato têm para nos dizer. Buscar essa circularidade do tempo dentro de nós, ouvindo as crianças, é importante, talvez seja a peça principal para a gente poder, de verdade, conquistar novamente o nosso caminho, sabe? Porque, pessoal, eu tenho conversado com muita gente, e sobretudo a juventude ela tá meio desocidentalizada, para não dizer desorientada, né? Porque ela está desocidentalizada. E é bom que esteja. E é bom que ela esteja assim, realmente criando uma possibilidade de pensar o Ocidente sob a perspectiva dos povos indígenas, dos povos africanos, dos mais tradicionais, né? Da ancestralidade. Porque quando a gente fala em ancestralidade, a gente está falando muito nisso, a gente dá a impressão que a gente está querendo voltar para trás. Não é isso. Meu amigo Anapuaca, que está aqui, tem uma frase que ele sempre diz, e que eu sempre repito, né? Ele diz assim que a gente precisa ser um bom ancestral hoje.
O que significa essa frase? Eu não sei, eu podia chamar o Anapuaca aqui para ele explicar para a gente, né? Mas eu entendo que ele diz essa frase para nos lembrar que nós somos aqueles por quem esperamos. Nós somos aqueles por quem esperamos. Nós somos os responsáveis pela transformação, pela mudança. E se nós vamos ou não nos orgulhar do que fizemos, os nossos netos, nossos bisnetos, tataranetos, irão se orgulhar do papel que nós fizemos hoje, né, no presente vivido, tem que ser algo que a gente tem que colocar na nossa consciência, né, na nossa conta. Porque certamente nós somos o futuro de ontem. Diziam que nós um dia seríamos o futuro do Brasil, não é verdade? Nós somos o futuro do Brasil hoje. Olha a bosta que a gente fez. Olha a confusão que a gente... Por quê? Talvez por falta de consciência, por falta de avós, dos avós que fossem nos lembrando quem de fato nós somos. E acabamos não conseguindo organizar o mundo de uma maneira adequada. Os nossos avós foram bons ancestrais? Pelo que a gente encontra hoje, talvez não. Se nós temos consciência de que nós seremos os ancestrais dos nossos netos, talvez a gente queira mudar alguma coisa, fazer algo para mudar de fato. Nossa. No seu livro Mundo Urucando, inclusive é um livro que eu indico para vocês, porque é um livro que o Daniel fez para educadores. Você relata a questão do rio como um educador, né? O rio como aquele que vai trazer possibilidades de novo sentido de vida, de novo sentido de tempo. E aí ele também combate essa ideia de não chamar de tribo e chamar de povo. Eu acho que com a focalização na educação de como tratar os povos indígenas, a gente ainda não conseguiu tratar. Ano passado a gente discutiu aqui novamente com o Cacá, ele dizia, a gente ainda não conseguiu tratar, mesmo com a lei, a educação indígena. Como é que essa metáfora do rio pode nos ajudar também? Como ajudou na sua trajetória de vida? Você conta no livro, né? Olha, Giovanni, isso aqui daria uma palestra de mais umas 4 horas. Isso é verdade. Mas eu queria só lembrar assim, que, na verdade, o rio não é uma metáfora. O rio é um fato em si, não é? Quando a gente aprende a ler a natureza, a gente consegue fazer uma possível interpretação daquilo que a natureza está nos contando. Vocês sabem que existem histórias antigas que dizem que aconteceu até a tal da Torre de Babel, lá, né? Que o livro sagrado conta, da Torre de Babel, que foi a divisão das línguas. Entre os povos indígenas existem histórias muito parecidas. E uma delas conta que todos os seres vivos falavam a mesma língua. Mas apareceu aí uma discordância entre eles e eles não se entendiam mais. Aí o ser divino lá resolveu dar uma língua diferente para cada um. E o ser humano ficou com a pior de todas, porque ele não conseguia mesmo entender nenhum deles, porque o ser humano é meio limitado mesmo, vocês sabem, né? Mas a natureza, ela se entende entre elas. Mas o ser humano gostava tanto de falar com a língua dos animais, que foi lá com o ser sagrado e disse, olha, ser sagrado é o seguinte, a gente queria continuar falando aí com os nossos parentes seres de outros formatos. E a divindade disse assim, olha, camarada, uma vez que eu dei a ordem, não dá para voltar para trás. Não dá mais para fazer o caminho de volta assim. Oh, mas você não é a divindade e tal. É por isso mesmo. É porque eu sou a divindade que não dá para voltar para trás.
Se eu não fosse divindade, se fosse um picareta, aí eu voltaria para trás. Mas eu vou dar uma solução, vou colocar uma linguagem possível entre vocês, que é um ato novo, né? E aí ele criou uma coisa que se chama sonho. O sonho, dizem essas histórias, que é uma forma, é uma linguagem que foi inventada, criada pela divindade, para nos permitir nos conectar com os seres da natureza. A gente não dorme para descansar, a gente dorme para sonhar, a história diz. E a gente, sonhando, a gente consegue conectar com o ancestral que mora dentro da gente. Esse ancestral animal que mora dentro da gente. E a gente pode conversar com os outros seres da natureza. Ora, quando a gente pensa, veja que isso é uma perspectiva diferente de olhar. Aí quando você percebe isso, aí você começa a olhar para a natureza de outro jeito, de outra maneira. E você consegue a sonhar com ela. O rio é um desses elementos da natureza, que a gente chama de avô para ele, porque ele é antigo. São os 4 elementos da natureza, né? São os nossos avós primeiros, porque eles são bem anteriores a todos nós. E os outros foram surgindo dele. Então, esses avós, o rio, o vento, a água, o vento, o fogo, né? São todos elementos que compõem a nossa essência. Então, quando a gente é capaz de perceber que há algo dentro da gente que está faltando, a gente tem que voltar para esse princípio de tudo. Entre os Munduruku, o nome que a gente recebe de infância é um nome que está ligado a algum desses elementos. Então, alguns indígenas Munduruku são, por exemplo, estão mais ligados ao elemento água, outros ao elemento fogo. E aí vem toda a conjuntura, né, de todos os seres que estão ali naquela mesma pleiade de sentimentos e de sentidos. Eu, quando comecei aqui, falei, né, que eu queria ser um peixe. Eu sou um peixe. O nome no meu povo, meu nome tradicional, que eu não posso contar para vocês, senão eu vou ter que matá-los. Estou assistindo muito filme. É um nome que está ligado à água, né? Meu nome tradicional é o nome de um peixe. Então, eu estou dentro do aquário aqui, estou bem. E aí tem outros, né, que estão ligados à terra, outros ligados ao fogo, outros ligados ao ar, etc. E tal. Então, pessoal, só para concluir isso, né, eu tive uma experiência muito bonita com meu avô, que me ensinou a olhar para o rio como um grande sábio. E isso tudo é ensinado, viu, gente? Não é algo que você nasce sabendo, é algo que é ensinado, porque nós, humanos, temos que ter os saberes transmitidos para a gente, né? E os avós vão ensinando isso para a gente de uma maneira muito, muito simples. A propósito, e um parêntese rápido, entre os indígenas, a figura do professor não existe. Hoje existe o professor porque tem a tal escola e tudo mais. Mas, tradicionalmente, o professor não existe. Porque, numa sociedade indígena, todo mundo ensina todo mundo. Inclusive, a árvore ensina, o peixe ensina, a anta ensina. Olha aqui a anta, hein? Ensina. Né? Todos os seres ensinam. Tudo é educativo, né? Numa sociedade indígena. E se a gente leva isso a ferro e fogo em consideração, tudo isso vai ensinando. É claro que os avós têm esse componente da sabedoria que precisa nos contar as histórias para a gente não esquecer as nossas origens, né? Mas o rio, que para mim sempre foi tão importante, né, por conta desse meu pertencimento à água, ele sempre foi um grande mestre, um grande professor
para a minha vida. Um dia eu conto essa história. Eu lembro aqui que o Giovanni falou do livro Mundurucando, chama Mundurucando 2. Que eu tenho Mundurucando 1, Mundurucando 2. É um livro que eu escrevi para professores, para justamente atualizar repertórios. Para a gente sair dos estereótipos e dos equívocos e ir para o lugar certo, que é justamente quem são esses povos, onde vivem, como vivem, no que acreditam, etc, etc, etc. Eu faço um passeio pela história do Brasil, olhando sob a ótica dos povos indígenas, contando histórias naquele livro e oferecendo, inclusive, algumas propostas pedagógicas, né, para quem gosta de fazer isso, né? Algumas propostas pedagógicas para trabalhar a temática indígena em contexto de sala de aula, que é um livro bastante importante, está sendo bastante utilizado por professores para sair um pouco do lugar comum e poderem decolonizar um pouco o pensamento deles e o pensamento das crianças. Obrigado. Pessoal, vamos abrir para perguntas agora. Boa tarde a todos. Eu agradeço enormemente, acho que gratidão é uma palavra assim, que, enfim, não pode abarcar tudo, mas é alguma coisa por aí. E também tive o prazer de ter uma conversa rápida com o Daniel antes da palestra, e todos os meus ancestrais saúdam os seus, né? Fiquei feliz de ouvir você falar justamente agora sobre o sonho, porque, inclusive, nas duas palestras anteriores, se falou, de alguma maneira, nesse sentido, né, que a cultura ocidental, e o Brasil foi subjugado a ela com a invasão dos portugueses, ela está cada vez mais distanciando o homem desse lugar do sonho, do onírico, desse lugar que nos alimenta, né, porque é a partir disso que a gente pode realmente fazer esse contato com essa nossa ancestralidade em todo sentido que essa frase puder abarcar. E aí, o primeiro falou disso e o segundo também, né, trouxe, embora trazendo dados, né, mas ele também fala disso. E a pergunta, tentando mil coisas na cabeça, mas tentando objetivar uma pergunta, é se essa seria realmente uma chave, né, para nos manter humanos, para, nesse mundo que está apontando para esse futuro da inteligência artificial, da máquina ocupando espaços de trabalho, da máquina... existem pessoas que falam, a IA faz até poesia. Eu digo, como isso, né? Eu fico um pouco chocada que eu ainda estou no tempo que a gente... Eu acho que isso é uma... Eu quero crer que seja uma habilidade do ser humano. Mas, enfim, realmente é isso, essa capacidade do onírico, que reside muito na criança, né? E, infelizmente, a escola acaba tolindo, né? A criança fala, isso aqui... Pega uma tampinha de garrafa e fala, isso aqui é um elefante. A gente fala, não, é uma tampa de garrafa. O quanto que buscar, né, uma educação e uma cultura e aproveitar que o Brasil tem ainda, né, o Brasil tem essa ancestralidade que a gente ainda tem como recuperar, né? Se é isso mesmo, quer dizer, através de uma educação que possa permitir que a gente saia dessa coisa do positivismo, que só a ciência, que é quantitativa, a experiência científica e acadêmica que pode suportar tudo. Obrigado. Eu acho que seria interessante seguir o bloco de perguntas, né, Daniel, para a gente, por conta do tempo. Infelizmente, o tempo ocidental não nos deixa. Boa tarde, Daniel. Primeiro, muito obrigada. Assim, acho que riquíssimo toda a troca. E a minha provocação vai, enquanto uma pessoa que reside na cidade, acho que me atravessou pensar como é que eu posso encontrar mecanismos de ler a natureza, pensando que o meu espaço já me priva da convivência com a natureza, no sentido mais amplo, de estar próximo, né, de um rio, de uma cachoeira, de sentir a terra. Mas fiquei pensando de que maneira, já que eu vivo aqui, eu poderia repensar minha forma de ler o mundo e conseguir ainda encontrar formas de ler a natureza e sentir a natureza
para me reconectar, mas vivendo nesse espaço urbano, que é o que eu tenho, para talvez fazer provocações, né, para as crianças que eu convivo, para os meus mais velhos que vêm de um outro contexto e me ensinam de uma outra natureza. Hoje eu me vejo meio responsável pelos meus pais e eu brinco que eles viraram as minhas crianças, porque eles estão ali extremamente desobedientes ou contestadores e eu me vejo, eles me vendo como alguém que ensina, olha a loucura, mas por eu ter outras referências. Então eu queria pensar de que maneira eu, aqui na cidade, né, no contexto urbano, posso ler a natureza e trazer outras provocações para quem, enfim, eu convivo, influencio de alguma forma. Bom, eu vou já responder, daqui a pouquinho eu respondo as outras, senão eu me perco aqui também, aí eu vou falar mais 3 horas. Mas, eu acho que primeira coisa, eu não vim trazer para vocês nenhuma culpa, tá bom? Nenhum sofrimento, assim, não sofram pelo que eu falei para vocês, não. Pelo menos não sofram muito. Mas eu acho que é possível a gente se pensar, essa é talvez o grande exercício, se pensar natureza. Porque é verdade, a natureza está cada vez mais escassa, a natureza objetiva ali fora da gente, né? Mas isso porque a gente se retira dela como se novamente a gente fosse superior a ela. O grande exercício nosso, e eu não estou dizendo aqui para virar em cachorrinho, como tem gente aí se transformando em, né? Não sei como é que chama aquilo lá exatamente. Como é? Tério? Tério. Que ridículo. Bom, não é isso, não é regressar, regredir, não é? É regressar, não é regredir. Não é? Efetivamente se sentir parte da natureza com esse corpo que a gente tem e com essas demandas que a gente tem. Não é? Fazer isso, se permitir sentir-se natureza, garante que a gente não precisa ficar, é claro, proteger a natureza, plantar se for possível, etc. Tal, mas, sobretudo, saber que nós podemos fazer o papel de natureza, de verdade. E isso vai ajudar a influenciar as pessoas. Isso vai criar um compromisso nas pessoas, sabe? Então, vivendo mesmo no contexto urbano, vivendo com toda a industrialização, com toda essa maluquice que nós vivemos, porque eu também estou dentro disso, não estou fugindo disso, não é? Mas, ainda assim, dentro disso, eu continuo me sentindo natureza, portanto, um ser próximo a ela, não é? E procurando não ofender a natureza, porque ofender a natureza é ofender a nós mesmos. Lembro para vocês que uma carta antiga do chefe Seattle, lá atrás, um indígena norte-americano, né, ele que estava sendo sugerido a ele vender as terras dele para que o governo norte-americano, o Trump daquela época, tomasse conta, né? E ele escreveu uma carta bonita, depois ficou muito conhecida. Eu tenho um livro, inclusive, que eu reconto essa história. Ele falava justamente disso, né? Você vai precisar, né? Você vai querer ser parte dessa terra, desse lugar. O que acontecer à terra vai acontecer aos filhos da terra. O destino que se der à terra vai se dar aos filhos da terra. E é exatamente disso que se trata quando a gente vê a exploração mineral, por exemplo. A gente quer o minério para poder produzir tecnologia. A tecnologia, ela é a destruição da terra. E, consequentemente, daqueles que vivem na terra. Quem é que vive na terra? Nós mesmos.
A tecnologia, ela é só um objeto que vai poluir cada vez mais, mas ela não tem vida própria. A vida é nossa. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai permitir, né, que a exploração mineral detone com a terra, que no final das contas vai detonar todos nós. Mas não se culpem, está tudo certo. A gente não vai fugir mesmo do nosso destino. Vamos todos para outro lugar, que a gente não sabe qual é, mas que parece que tem. Tomara. Tomara não, até que é bom, né? A gente tem que cuidar melhor aqui da... É claro. Inventaram uma palavrinha que é economia circular, né? Que é justamente fazer isso que os povos indígenas já fazem. Tomar cuidado na hora de selecionar a matéria-prima, né? Desde do início da produção, pegar a matéria-prima sustentável. É o mínimo, né? É o mínimo que a gente pode fazer. É um começo. Exatamente. Gente, temos mais 6 minutos, então dá para mais uma pergunta. Depois eu vou dar um minuto para o Anapuaca, hein? Por favor. Para ele falar do ancestral hoje. Boa tarde, meu nome é Tomás Mendonça, Wicat. Eu sou formado, tenho formação em geografia, trabalho com agrofloresta na educação infantil, busco levar a florestania para o ensino na educação infantil, e na minha formação em licenciatura em geografia não me foi apresentado nenhum dicionário indígena com uma língua indígena, não foi me ofertada nenhuma aula que eu pudesse aprender uma língua indígena, assim como Libras. Também sou da época que não era obrigatório o ensino de Libras na licenciatura. E hoje em dia eu queria entender como você observa essa estratégia de apagamento. Você falou que são 274 línguas, né? Talvez um dos países no mundo que tem a maior resistência, né, a tantas perdas que já tiveram. E como que você enxerga essa estratégia de apagamento e como que a gente poderia levar isso para a educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, para as universidades, no sentido da gente entender o como a nossa língua portuguesa, na verdade, ela é em grande parte indígena, africana e menos portuguesa de Portugal, mas ela é muito mais baseada nas nossas ancestralidades, né? Então, admiro muito a linguagem do sonho, obrigado pela aula. Isso é uma aula, tem várias perguntas que eu poderia fazer, mas eu estou trabalhando isso com as crianças, apresentei um dicionário do Tupi Antigo para as crianças, elas gostaram, e eu queria entender como que você enxerga esse apagamento e um caminho da gente apresentar essas diferentes linguagens para as crianças. Bem legal. Para ser rápido assim nessa questão, eu diria assim, existe uma literatura indígena hoje que ela é consistente, que tem muitos títulos, né, e de várias, falando sobre várias coisas. Literatura indígena, ou seja, literatura escrita por autores e autores indígenas. Essa literatura precisa estar presente na sala de aula, porque é ali que a gente vai também desamarrar todo esse rolo compressor que foi sendo criado ao longo da história da história oficial. E a história oficial, ela sempre tem como propósito vangloriar os seus vencedores, os seus conquistadores, e desqualificar aqueles que são vencidos. Isso não é uma verdade absoluta, mas o fato é que aquele que vence a guerra tem o direito de contar a história de como venceu. Obviamente que muitas vezes ele vai colorir, vai florir, né, a sua própria história, para poder dizer para aqueles que vão vir depois que ele foi máximo, que ele foi poderoso, né, que ele foi um colonizador, que foi o máximo e tal, e desqualificando, porque todo herói precisa ter um inimigo para chamar de seu, né? Ninguém chama alguém de herói ou de mito sem prejuízo dos outros, né? Daqueles que foram vencidos, né? E
normalmente, aquele que então se coloca nessa posição de vencedor, ele vai se auto-vangloriar o tempo inteiro, né? E vai tornar aquele que foi vencido, vai tornar menor. E isso passa, inclusive, pelo apagamento da língua, com o apagamento da diversidade, o apagamento das sabedorias, porque o que vai valer é o conhecimento do colonizador, aquilo que ele efetivamente acha que é a verdade absoluta. Eu repito, nós fomos colonizados na nossa cabeça, né, pela ideologia, né, em si, nós fomos ideologizados no nosso espírito, pelas religiões todas que foram impostas, né, e nós fomos escravizados no nosso corpo, fomos colonizados no nosso corpo, para também o nosso corpo sentir o que o colonizador queria que a gente sentisse, né, inclusive o amor, né, que é uma coisa do colonizador. E isso tudo vai virar produto depois para a gente adquirir. Tudo isso acaba virando produto, inclusive a economia circular. Vai virando um produto para a gente consumir. Essa é uma coisa que a gente tem que estar atento. E eles são muito espertos sempre, porque eles vão absorvendo as novidades. Um tempo atrás era o ISO 14000, né? Absorveram o ISO 14000. Absorveram a palavra diversidade, absorveram a palavra sustentabilidade. Isso vai virando produto para as pessoas, né? E a gente tem que ficar muito atento para não se deixar enganar pelos novos termos que vão surgindo até. Por isso a importância da literatura, que é dita, são palavras ditas pelos próprios indígenas. São verdades absolutas? Não, mas são visões da verdade. E é importante a gente ter essa diversidade toda. Tá bom? Ganhamos um 0 ali, ó. No zero? No zero? Zerou. Uau. Olha. Esse tempo ocidental. Mas dá tempo a Anapuaca dizer uma palavra? Por favor, para a gente encerrar com chave de ouro. É isso aí. Ou melhor, a chave da terra. A chave da terra. O Anapuaca, pessoal, para vocês não sabem, ele é o fundador, ele é o CEO, para usar uma palavra bonita, da Rádio Iandê, a primeira rádio indígena, totalmente digital, que toca 24 horas por dia, músicas e notícias indígenas e tudo mais. E ele também agora, eu estou apresentando ele para vocês, porque ele é aqui do Rio, ele mora aqui no Rio. Vocês usarem ele depois. E ele agora está criando um banco financeiro de grana, ele está precisando de patrocinador, inclusive. Um banco também para fazer, né, o sistema financeiro com os indígenas. Olha só, eu estou na fila já para pegar um empréstimo. Obrigado, Anapuaca. Eu que agradeço, Daniel. Boa tarde a todos. Catuará. Catuará é o bom dia do tempo, de um dia inteiro, então bom dia a todos. Eu fico feliz de poder estar aqui junto com vocês. Sim, toda vez que o Daniel vem ao Rio, eu faço questão de estar, até para fazer registro para a Rádio Iandê, para poder dialogar, a gente conversar, botar a fofoca em dia. Se a gente não tiver uma fofoca nova, a gente inventa, porque é necessário. Eu, como comunicador indígena, eu atuo nesse lugar, atuo como política. Agora também estou inventando de ser escritor, né, Daniel? Estou inventando essa ideia de ser escritor, estou com 3 livros já pronto, já mandei uma para a editora UCA, que é um grande pacto que a gente faz de poder falar, que chama o livro O Murubixaba Mirim. É quase uma versão do Pequeno Príncipe, mas muito melhor falando daqui. O pessoal conhece, a gente já viu, porque depois vão falar, estou falando do Pequeno Príncipe? Não estou falando do Pequeno Príncipe, eu estou falando de uma criança que ainda não nasceu e os pais não estão presentes, mas fala desse alienígena que é muito importante. Sobre seja um bom ancestral hoje, né? Daniel falou praticamente essa mesma ideia. Eu não me sinto confortável em dizer que eu sou um ancestral se eu não fizer algo positivo hoje, não entregar hoje. Se eu estou aqui,
é por conta que alguém permitiu, e isso é óbvio, a frase é tão óbvia, mas eu consigo falar pelo menos 6 horas direto sobre esse mesmo assunto, sem repetir nada. E não estou exagerando, não. Eu estou falando de ancestralidade, mas não no espectro da palavra produto e serviço que virou. Eu estou falando de memoriâncias, sobre memórias, sobre esse lugar que a gente tem, que a gente carrega e entrega, de um território ancestral, um território de memórias, que eu estou o tempo todo, que chama memórias ancestrais ou territórios ancestrais ou territórios mentais, que você carrega para a tua vida inteira. A minha aldeia, ela está o tempo todo comigo. As histórias, as rodas, as fogueiras, os causos, histórias, muitas mentiras, porque as mentiras são interessantes nesse espectro. Então, seja um bom ancestral hoje, ele me coloca na condição de tenho que fazer o meu melhor hoje. Ontem já foi, como Daniel mesmo disse, o amanhã a gente não sabe, é ficção. Sim, não existe um futuro ancestral, existe um presente ancestral e um passado que são as nossas memórias. Tem gente, todo mundo vai ser ancestral de alguém, mas fizemos algo para ser um bom ancestral hoje, para garantir o futuro de alguém? E é esse o lugar da explicação mais simplista, e agradeço, Daniel, sempre por essas oportunidades, ao mestre aqui também, muito grato, e principalmente a todos vocês, professores, que é um grupo que eu muito admiro. Eu tenho o hipertesão por esses profissionais que garantem o nosso futuro. Muito obrigado sempre a vocês por ter me feito ser uma pessoa que aprende muitas coisas, boas e ruins, com o professorando, mas me faz o tempo todo pensar que eu tenho que seguir em frente. Muito grato a vocês. Daniel, agradeço a todos vocês. Infelizmente acabou. Muito triste. De novo. Obrigado, gente.